Interessante, ela até fez uma colocação a respeito da hipossuficiência, né, da inutilidade de uma execução de uma multa no valor de R$40. Sim. Eu não ouso discordar da desembargadora André. Improvido por maioria. 4.51. Apelação 020. 2753 de 72. Também de minha relatoria, que eu votei no sentido de parcialmente provido. A desembargadora Andréia acompanhou. Falta o voto da desembargadora Ângela. De igual forma, registro e peço vênia para discordar só de questão periférica, nos que se refere ao direito de o réu recorrer à liberdade. Penso que a gravidade do delito, roubo majorado, notadamente praticado em situação de maior reprovabilidade, assalto à farmácia com negativação da culpabilidade e consequências do crime, delito praticado em estabelecimento comercial diante de diversos clientes, prejudicando a sensação de segurança da farmácia no futuro, trechos inclusive do voto de Vossa Excelência, não autorizam a concessão da liberdade provisória. Ademais, como tenho me posicionado, não enxergo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão provisória. Então, a divergência é só com relação ao direito de o réu recorrer em liberdade. Perfeito. Aqui eu mantenho, desembargadora, mesmo porque houve uma mudança, um abrandamento, conforme eu digo no meu voto, um abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto. Tem só um ato infracional de 2019, há bastante tempo, primado, com os antecedentes. Então, é nesse sentido que eu mantenho o meu voto. A desembargadora André acompanhou. Então, parcialmente provido, por maioria. 4.56, também de minha relatoria, apelação 023, 9444, dígito 45, que eu votei no sentido provimento, a desembargadora Andréia acompanhou, e falta o voto da desembargadora Ângela. Como vota, desembargadora Ângela? Mais uma vez, com o objetivo de abreviar o nosso tempo aqui, ser bem objetiva, peço vênia e para discordar, porque observo que o ingresso em domicílio, no presente caso, está justificado, pois antes mesmo de os policiais entrarem na residência, o recorrente empreendeu fuga subindo pelos telhados. E, de novo, eu trago a colação, agravo regimental no habeas corpus, crime de tráfico de drogas, esse voto do STJ, bem recente, cito precedente de um recurso extraordinário, entendendo que, nesse caso, o réu empreendeu fuga antes mesmo do ingresso em domicílio e passou a pular pelos telhados. Esse julgado que eu coloquei no chat é exatamente uma situação semelhante, e a minha divergência é nesse sentido, apenas consigno aqui. Eu ressalto ainda mais aí o que foi lido aqui pela desembargadora Marlúcia e outro voto, respaldando aqui o nosso. Então, provido por maioria. 4.60, apelação 00-53-385, dígito 22. Também de minha relatoria, revisão da desembargadora André, foi parcialmente provido. Falta o voto da desembargadora Ângela. Como vota? Excelência, de novo me manifestei no chat e digo o seguinte, que divirjo apenas em relação à absolvição do delito de tráfico por ausência de apreensão de entorpecentes, como fiz já no início dessa sessão em outra situação. Digo, é consabido que a prova da mercancia ilícita pode ser feita através de outros elementos que convirjam para a condenação. No caso, o magistrado sentenciante assinalou a apreensão de um caderno de anotações que demonstram intensa movimentação de venda ilícita, apreendida na residência do apelante. A defesa alegou que esse caderno não pertenceria ao recorrente numa versão pálida e que não ultrapassa a autodefesa. Colecionei julgado aqui da terceira Câmara nesse sentido, de que a ausência de apreensão não autoriza a absolvição, mesmo porque
o crime foi cometido num contexto de organização criminosa, delito pelo qual, inclusive, o apelante foi condenado. É como voto, excelência. Obrigado. Só rapidamente esclarecendo aqui, desembargador, tem uma decisão da terceira sessão do STJ, né, bem recente, da lavra do Rogério Schietti, ministro que sempre a gente reverencia aqui, exatamente do contrário de que Vossa Excelência falou, que é impossível a condenação de tráfico sem apreensão, que eu faça a colação aqui nos autos, para uma associação perfeitamente possível, mas em relação ao tráfico, não. E aqui, no caso, só existe esse caderno que não se sabe de quem é, não tem nenhum outro elemento que venha a dizer que efetivamente. Então, essa decisão da sessão, da terceira sessão, que é que vai lá a nossa sessão criminal, né, que é a reunião de várias turmas, é nesse sentido que eu trago aqui a colação no meu voto. Então, eu peço vênia e mantenho esse meu entendimento. Então, foi parcialmente provido a unanimidade, por maioria, desculpe. Isso. 4.61. Apelação 00.501.34, dígito 59. Também aqui admine a relatoria. Falta a desembargadora Andréia, douta relatora. Falta o voto da desembargadora Ângela. Pois não, desembargadora Ângela? Pois não, vou pedir licença para ler o que eu já havia postado no chat. Peço respeitosas vênias para divergir no que se refere à violação de domicílio. Os 3 policiais foram unânimes em afirmar que receberam denúncia específica, indicando o número da casa dos apelantes como ponto de tráfico de drogas. Aduzem ainda as testemunhas que a recorrente Érica de Souza da Silva autorizou o ingresso dos policiais na residência. A acusada, em juízo, disse que os policiais já foram entrando, entre aspas, e o Correio asseverou que não autorizou a entrada. Já os relatos dos policiais, que foram coesos e harmônicos, a meu sentido, devem ser credibilizados, conforme farta jurisprudência nesse sentido. No cotejo entre a palavra dos policiais e dos recorrentes, eu só peso com maior valor a palavra dos agentes da lei, que, conquanto não tenham presunção de absoluta verdade, gozam de credibilidade. É como voto, excelência. Certo. Aqui no meu voto também, bem rapidamente, não há efetiva comprovação, no sentido de que a entrada dos policiais foi autorizada pelos apelantes. A desembargadora André já acompanhou o voto da relatoria, então apelação provida. 4.62. É a apelação 00.598, dígito 68. Também dimine a relatoria improvido de ofício pena redimensionada. Falta o voto. A doutora Ângela está. É o final 9868? É 9868. Pronto. Quanto ao mérito do recurso, estou totalmente de acordo. Já quanto ao reexame dosimétrico, entendo que a prática do delito em concurso de 4 agentes autoriza no terceiro estágio a acumulação das majorantes, razão pela qual peço vênia para divergir somente nesse ponto. Junto aqui um julgado nesse sentido. Foram 4 réus, o juiz utilizou na terceira fase as 2 majorantes, e eu acho que aqui está justificado, porque o concurso de pessoas é bem maior, né? São quatro envolvidos. Então, a minha divergência é apenas periférica em relação à dosimetria. Eu faço a justificativa aqui no voto, no item 12, terceiro. Quanto à última fase, data vênia, houve equipe do magistrado ao aplicar cumulativamente as 2 causas de aumento. Observada no caso concreto, já foi disponibilizada, a senhora sabe, a desembargadora Andréia já acompanhou, não vou nem ler todo. Então, improvido de ofício, pena redimensionada. 4.64, apelação
7.000 ao contrário, 95264. Também de minha relatoria. Sorteado. Hoje eu fui sorteado a desembargadora Ângela. Viu? Apelação 000795264, de minha relatoria, da revisão da eminente desembargadora Andréia. Eu votei no sentido parcialmente provido, reforma de ofício, só de forma de ofício de parte da sentença. Falta a desembargadora Andréia acompanhou a relatoria, falta o voto da eminente desembargadora Ângela. Como vota a desembargadora Ângela? Esse assunto vem sendo reiteradamente debatido quando se trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Aqui houve um arrombamento, né, de um cofre, e eu peço vênia para divergir no que se refere à qualificadora de rompimento de obstáculo. Conquanto o laudo pericial de folha 104 e 109 não seja conclusivo, a prova do arrombamento pode ser constatada por outros meios, notadamente o interrogatório dos réus, Antônio Davi e José Wellington, e as declarações da vítima, Luciano de Paula, que asseverou que os acusados usaram uma marreta e um pé de cabra para quebrar a porta. Foi um furto qualificado a um box, a um escritório na SEASA. E eles entraram no período noturno e utilizaram esses instrumentos. Então, eu tenho sempre me manifestado que a ausência de exame de corpo de delito, de laudo pericial, pode ser suprido por outros meios de prova, algo que eu venho sempre reiterando aqui nesta Câmara. Então, não é novidade para Vossas Excelências esse meu posicionamento. Aqui também eu mantenho o meu voto, eu faço os esclarecimentos aqui, consta no voto, já foi disponibilizado. Então, sem delongas, a desembargadora André acompanhou a relatoria, parcialmente provido, reforma de ofício de parte da sentença. Agora, 4.86. Recurso sentido distrito, 90.000, ao contrário, 5, de 71. Da relatoria da eminente desembargadora Ângela, que votou no sentido de recurso conhecido e provido, recurso do Ministério Público. Falta o voto? Desembargadora Marlúcia. Senhor presidente, eu vou divergir nos seguintes termos. Após o oferecimento da denúncia, em outubro de 2012, teria ocorrido o seu recebimento em 13 de 12 de 2012, consoante páginas 848. Porém, no decorrer processual, antes do término da instrução processual, o juízo primeiro entendeu por anular essa decisão de recebimento da denúncia, proferindo nova decisão, às páginas 919 a 929, em que, com fulcro no artigo 3953 do CPP, deixava de receber a denúncia, considerando a ausência de justa causa para justificar o início da persecutio criminis in judicio. Contra essa decisão, que anulou a decisão anterior e rejeitou a denúncia, o Ministério Público apresentou o presente recurso em sentido estrito, às páginas 944 e 995, em que pugnou pela reforma dessa decisão, sob o argumento de que haveria dissidência jurisprudencial sobre a natureza do delito previsto no artigo 89 da Lei 8.663/93, bem como que, no caso concreto, estariam presentes todos os elementos que configuram a prática do crime em questão. Em primeiro momento, observo que a relatora, em seu voto provisório, entendeu por anular a sentença recorrida, mas se valendo de motivo diverso ao suscitado no recurso, qual seja o entendimento de que o magistrado de piso teria incorrido em erro improcedendo, decorrente da inobservância de regras processuais. Ocorre que me parece que não seria possível adotar tais fundamentos para justificar a anulação da sentença de piso, considerando que, nos termos da súmula 160 do STF, não é possível ao tribunal acolher contra o réu nulidade não arguída no recurso de apelação, em atenção aos princípios da não surpresa,
do tantum devolutium quanto appellatium. Nesse sentido, é certo que o órgão ministerial, em seu recurso em sentido estrito, não suscitou qualquer nulidade na sentença, de páginas 919 a 923, deixando precluir, pois, o momento processual de alegá-la, a teor do artigo 571, 2 e 7 do CPP. Assim, ante tal contexto, entendo que não seria possível esse Tribunal de Justiça, de ofício e em prejuízo ao réu, declarar a nulidade do referido ato processual. Além disso, outro ponto que me parece impedir o provimento recursal diz respeito à questão de prejudicial de mérito da prescrição, considerando que, ante o contexto processual dos autos, tem-se que, ao réu, fora imputado um delito que prevê uma pena máxima abstrata de 5 anos de detenção, em razão de fatos ocorridos durante o ano de 2004. Como houve a anulação da decisão de recebimento da denúncia e inexiste pleito recursal para anular a decisão que a anulou, bem como considerando que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei 12.234 de 2010, é de se concluir que, atualmente, inexistem marcos interruptivos a serem considerados na contagem do lapso prescricional, de modo que fica evidente que, como os fatos ocorreram em 2004, nos termos do artigo 109.3, combinado com 111.1 do Código Penal, já houve o transcurso de cerca de 19 anos entre a data dos fatos e a presente data, prazo evidentemente superior ao necessário para se considerar o delito prescrito. Por fim, e não menos importante, outro ponto de reflexão que me impede de entender pela possibilidade de se dar provimento ao recurso ministerial, diz respeito ao mérito propriamente dito da decisão. Ora, é consabido que, nos termos do artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, descrevendo o artigo 648, entre as hipóteses de ilegalidade da coação, a situação de quando não houver justa causa. Desse modo, ante a constatação da ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, ante a falta de elementos que evidenciem a sua justa causa, nos termos do entendimento consolidado das Cortes Superiores, não vejo motivos para permitir que o julgador possa conceder de ofício habeas corpus e determinar o trancamento da ação penal, evitando assim que o judiciário perca recursos e tempo com a lide que já estaria fadada ao fracasso. Diante de todo o exposto, com a máxima vênia ao entendimento da relatora, entendo que não é caso de se dar provimento ao recurso ministerial, devendo, por consequência, ser mantida a decisão vergastada. Como voto, senhor presidente? É uma questão que a gente já debateu aqui, né, que já tem aqui um posicionamento, e esse é o meu posicionamento, acompanhando esse precedente aqui da terceira Câmara. Desembargadora Ângela, quer se manifestar? Por favor, presidente. De fato, desembargadora Marlúcia tem razão, essa não é a primeira vez que esse assunto é trazido a julgamento. Dessa vez, eu repito o meu mesmo entendimento, e ponderando o que foi dito pela desembargadora Marlúcia, primeiro, a aplicação da súmula 160, eu acho que não se aplica, porque a súmula se refere a recursos de apelação, e nós estamos aqui julgando um recurso em sentido estrito. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é que, no julgamento, as questões preliminares, como questões dependentes do processo, isso eu digo no item 5 da ementação, as quais dizem respeito ao próprio processo e seu regular desenvolvimento,
tem sua análise acurada em momento anterior à análise das questões meritórias, quer sejam prejudiciais ou o próprio mérito. Então, questões preliminares, e aqui a gente usa o Código de Processo Civil em socorro, já que ele é subsidiariamente utilizado ao Código de Processo Penal, as preliminares elas devem anteceder as questões meritórias e mesmo as prejudiciais. Então, por isso que eu conheci da nulidade. E o terceiro argumento é que eu colacionei no voto, e não vou repetir, mas porque, como Vossas Excelências têm acesso, eu colacionei julgado da primeira Câmara, assim, na mesma situação, recurso sentido estrito, crime de licitação pública, denúncia recebida e ratificada regularmente, instrução processual pendente, mesmíssima situação. Primeira Câmara, relatoria desembargadora Silvia Soares de Sanó. Coloquei um outro julgado da primeira Câmara também, no mesmo sentido, desembargador Mário Parente Teófilo Neto. E colacionei da segunda Câmara um julgado do desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente e do desembargador Francisco Eduardo Torquato Escorça Fábio. Então, a primeira e a segunda Câmara do Tribunal de Justiça entendem que a rejeição de denúncia anteriormente recebida é causa de nulidade, impossibilidade de modificação posterior de ofício. Estou lendo, então, uma imitação que nem é minha, pelo magistrado de mesmo grau hierárquico, preclusão pro judicato, decisão anulada. Então, eu me apoio nos julgados da primeira e da segunda Câmara desse tribunal, que perfilham mesmo meu entendimento, ou é o contrário, né, eu perfilho o mesmo entendimento da primeira e da segunda Câmara, razão pela qual eu mantenho o voto e não desconheço o precedente aqui da terceira, onde eu fui vencida, mas mantenho o meu voto. Perfeito. Falta o voto agora. Desembargadora Regina. Vai chegar lá daqui a pouco. Doutora Regina, como vota? Acompanho o voto da relatora. Então, por maioria, conhecido e provido. (4.91). Apelação 00-50390, dígito 04. A relatoria da desembargadora Ângela, revisora doutora Maria Regina. Desembargadora Ângela votou no sentido conhecido e provido. Falta o voto de quem? Só da... Meu voto, senhor presidente. Eu estou pedindo vista. Vista concedida à desembargadora Marluce. 4.91, 00, 503, então o número 00, 503, 90, dígito 04, 2020. Perfeito? A senhora votou no sentido de ser conhecido e provido, a desembargadora Marlúcia pediu vista dos autos. 4.99, a desembargadora, a doutora Regina já votou, né, nesse sentido, mas a desembargadora pediu vista, a desembargadora Marlúcia. Aí no dia reavalia-se ou não, né, os votos. Afinal, de acordo com os teores, né? A desembargadora pode manter, pode... de vista também se presta fazer uma reflexão, né? De reflexão, de debate, de jurisprudência. Já foi muito. Sim. Então, 4.99, apelação 8.000, ao contrário. 719.04/2018. Também da relatoria desembargadora Ângela Tereza, que votou no sentido conhecido, parcialmente provido, sentença reformada em relação ao apelante Davi Ferreira quanto à pena, e mantendo todos os termos que se refere ao apelante Francisco Davidson. Falta o voto da desembargadora Marlúcia. A questão preliminar do mérito da ação, que exige uma análise mais meticulosa, no caso, a existência ou não de violação de domicílio a ensejar a declaração de nulidade da prova amealhada aos autos. A situação concreta dos autos trata, mais uma vez,
de busca domiciliar realizada pela polícia com base exclusivamente em denúncia anônima, consociada ao argumento dos policiais de que sentiram cheiro de maconha, ao se aproximarem do imóvel de moradia dos acusados. A citada denúncia anônima, ainda que indicasse a pessoa do suspeito, no caso, um dos réus, aliada ao suposto cheiro de maconha, não se mostra, a meu sentir, suficiente para legitimar a ação dos policiais para ingressar no recinto domiciliar. Isso porque tal constatação, cheiro da cannabis sativa, é de um subjetivismo inseguro e, no mínimo, perigoso, ao legitimar invariavelmente qualquer ação policial em situações desse jaez. O sentido do olfato, conforme literatura especializada, varia por diversos fatores, como a história de vida ou o ambiente em que vive o sujeito. Nessa esteira, sempre atenta a essa realidade, o STJ, através da 5ª turma, decidiu recentemente, em caso análogo, que, entre aspas, cheiro de maconha no suspeito justifica busca pessoal, mas falta de outras provas impede a entrada no domicílio. E eu colacionei aqui a jurisprudência, mas vou dispensar a leitura, né? Assim sendo, o ingresso regular em domicílio alheio depende para sua validade e regularidade da existência de fundadas razões, justa causa, que autorize, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Em simples fraseado, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitia a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. Diante do exposto, acompanha a douta relatora quanto ao conhecimento da apelação. Todavia, mesmo tributando todo respeito às suas ponderações, no voto inaugural, divirjo quanto à preliminar de mérito e, por conseguinte, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da prova colacionada aos autos, bem como de todos os elementos probatórios decorrentes da citada prova viciada, e assim reformar a sentença para absolver os réus ao setor competente do Tribunal de Justiça para expedir o alvará de soltura em favor dos réus acima nominados, em 24 horas, na forma do artigo 2º, incisos 6º, parágrafo 1º, todos da Resolução 417/2021 do CNJ. É com voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Marlúcia. Desembargadora Ângela quer se manifestar? Excelência. À vontade. Rapidamente, eu vou apenas ler 2 tópicos da imitação para justificar a manutenção do meu posicionamento e do meu convencimento. Resolvendo-se as provas coligidas aos autos, é possível concluir acerca da existência de elementos concretos, fundadas razões prévias que legitimaram o ingresso dos policiais no domicílio dos réus. Conforme relato dos policiais em juízo, percebe-se a harmonia no que se refere à entrada do domicílio no domicílio em questão. Os depoimentos são uníssonos em relação à prévia denúncia, descrevendo o réu e seu endereço. Era uma denúncia específica. Além disso, os policiais ouvidos, tanto em sede policial como judicial, confirmaram que sentiram cheiro de maconha ao se aproximaram da referida residência, tendo encontrado a casa aberta e entrado na mesma no momento em que confirmaram a situação de flagrância, que permitiria o acesso dos policiais à casa. A defesa sustenta a tese absolutória por ausência de provas de prática de delito, ponderando que não houve comprovação de que o entorpecente apreendido, maconha prensada, é destinado à mercancia. Segundo se depreende do conjunto probatório, a materialidade é incontrovérsia, estando comprovada através de auto de apresentação e apreensão
e laudo pericial toxicológico.
Seguinte, estava tudo pronto para o nosso PCC ser voltado, e aí ele foi tirado de pauta. E disseram que tinha sido a mão do Elmano, porque ele ia usar esse PCC como moeda de troca. Que é o seguinte, parece que o PGJ está devendo um dinheiro para o governo do estado do Ceará, que ele se comprometeu em pagar. Pronto, foi o dinheiro da reforma da sede, das promotorias, né, de Fortaleza. E aí, parece que ele pegou 50 milhões emprestado, uma coisa assim, e se comprometeu a devolver em 3 parcelas, uma coisa assim. Em algumas parcelas, 3 ou foi 6. E aí, só que o Hermano quer que ele devolva já numa lapada só. E o PGJ se comprometeu com ele a fazer isso, mas aí ele precisava pedir autorização para o órgão especial. Aí a relatora do órgão especial